Olá, bem-vindo, Gixson, aqui da eBordados. Vamos então no vídeo de hoje analisar a matriz de bordado da Thaís. Thaís, muito bem-vinda então para a gente fazer a análise da programação desse bordado show de bola aqui, que é esse ursinho em pontos leves que você fez, tá? E essa aqui é a amostra. Mas antes de eu analisar o bordado em si, deixa eu dar uma olhada no texto que você me mandou, só para tomar conhecimento da sua observação. Você disse assim para mim, ó, minha ideia foi utilizar pontos leves. Talvez se eu fosse reprogramar essa matriz, alteraria o contorno do rosto do ursinho para não aparecer atrás da rosinha e respectivo miolo. E aí eu entendo que fez sentido essa afirmação sua, nessa observação, diante do que a gente está observando aqui na amostra do seu bordado, que realmente, Thaís, você tem razão. Eu recomendaria essa edição justamente para poder fazer o corte no rosto respeitando o formato da flor. Principalmente levando em consideração o fato de você ter feito o bordado em pontos leves, que pontos leves nada mais é do que o ponto do tatame mais ralinho, com espaçamento maior do que o convencional, do que o ponto de bordado convencional. E isso, né, acontece de mostrar o fundo, porque o ponto é mais ralo, tem mais espaçamento, naturalmente ele vai mostrar o fundo. E quando o fundo tem algum objeto bordado, é o caso do contorno aqui, ó, o branquinho do rosto nem tanto, Thaís, porque é branco, né? Mas se você fosse colocar uma cor mais escura, por exemplo, no roxinho, aí ia marcar bem aqui a posição da onde o branco passa atrás da rosinha, tá? Você tem razão nessa alteração. Se você achar por bem fazê-la, vai realmente melhorar, vai corrigir aqui esse aspecto, tirando o contorno e tirando o preenchimento aqui de fundo da rosinha, beleza? Mas levando isso em consideração, eu entendi que você trouxe isso como ponto já de observação, que você já tem entendimento que isso é necessário fazer para melhorar a qualidade. Vamos analisar as demais informações do que a gente está vendo aqui do aspecto geral desse bordado, tá? O bordado está bem bonito, você seguiu, parece que fielmente a arte. Daqui a pouco a gente vai comparar ali no Wilcon para saber se realmente o redesign ficou bem relacionado ao bordado depois de pronto. Ficou uns pontos leves legal, o ajuste do ponto da máquina. Olhando aqui para a parte da frente do bordado, ele tá legal. Assim, me dá uma certa dúvida, a gente vai olhar a foto do avesso já já, porque eu percebo alguns pontinhos brancos aqui, tá vendo? Que me parece, ó, aqui, ó, eu percebo alguns pontos brancos aqui no contorno. Nessa parte do contorno aqui também eu percebo alguns pontos brancos. É claro que aqui a gente tem que ficar analisando o que é reflexo do brilho da fotografia do que comparar, assim, separar o que é reflexo da fotografia, do brilho da linha, com o que é possivelmente linha branca da bobina. Então, vale a experiência. Mas dá para ver que tem alguns pontinhos da linha da bobina subindo aqui. Mas, tirando isso, o bordado ficou legal, o preenchimento bordou certinho, não desencaixou, a textura do ponto ficou interessante, o bordado em si ficou bem construído. Então, assim, vamos analisar a foto do avesso agora para ter certeza se realmente vale aí uma recomendação de regulagem de tensão de fio. E aí, quando eu falo tensão de fio, pode ser linha inferior ou linha superior, mas para isso, a gente vai ver aqui a foto do avesso do bordado. Eu vi que você bordou numa espécie de. Eu não sei se é um TNT ou se é uma entretela não rasgável, porque tem entretela não rasgável, de rasgo difícil, né? Ou de rasgo impossível, que é aquela que você precisa realmente cortar com a tesoura, que o aspecto da entretela é bem semelhante com o TNT, então não consigo avaliar se A ou B aqui nesse caso. Mas independente disso, é uma entretela que resiste bem ao ponto e ela só não tem o advento do rasgo fácil, mas borda super bem, em vários aspectos eu recomendo, inclusive, mais até do que a entretela de rasgo fácil em algumas ocasiões. Que não vem o caso desse bordado aqui, porque ficou show de bola. Então, o único ponto de observação aqui é realmente a existência de muita linha branca no avesso do bordado. Tá vendo? Ó, principalmente aqui nessas letrinhas, ó, a gente está vendo aqui quase 100% do avesso dessas letras a linha branca. Então, isso me dá a segurança de afirmar que a linha da bobina está ligeiramente frouxa ou a linha superior está ligeiramente apertada. E quando eu falo ligeiramente, é para você, se for apertar a linha da bobina, é só um apertozinho de leve, tá? Aperta de leve, faz uma amostra, não precisa bordar o bordado inteiro de novo. Pode bordar só essa letrinha da palavra day, por exemplo, já é o suficiente para você analisar o avesso e identificar se melhorou o aspecto.
porque se você fizer isso e melhorar esse aspecto da regulagem de fio, seja superior ou inferior, regular de modo que você não tenha tanta linha no avesso aqui, principalmente nessa palavra day, 1/3 do avesso que a gente fala tem que ser a linha branca de bobina e não 100% como está aqui. Feito isso e bordando o desenho de novo, você vai observar que vai sumir esses pontinhos brancos bem pequenininhos aqui. Não está absurdo, mas se regular vai melhorar, tende a melhorar, tá? E dependendo do material que você vai bordar, aqui me parece que você bordou no feltro, e o feltro ele resiste bem, porque de algodão, ele resiste bem ao ponto, tá? É ótimo para fazer amostra, só que na hora de bordar no material, por exemplo, como a malha, ou brim, ou outro material semelhante, pode acontecer dele desencaixar o desenho, por quê? Porque é mais maleável, e quando a linha da bobina está frouxa, significa que a linha superior está exercendo força demais sobre o tecido na hora de bordar, e aí pode desencaixar o desenho. Tá? Então aqui o feltro ele aceita bem isso, ele esconde inclusive bem essa situação da linha da bobina subir para o bordado, porque o feltro ele é encorpadinho, né? Mas se você certamente bordar num material mais firme, mais fino não necessariamente, mas um material mais firme que não tem esse aveludado, né, esse algodão aqui onde as linhas se escondem, que é o caso do feltro, você pode perceber ainda mais a aparição da linha da bobina na parte superior do bordado, tá? Então, beleza, agora a gente vai lá para a matriz de bordado para a gente começar a analisar a programação de bordado em si. Aqui eu tenho a imagem que você me mandou e também a programação do bordado em si, e eu gosto de fazer esse comparativo aqui, né? Mostrar os pontos do bordado e mostrar a imagem em si para a gente fazer um comparativo lado a lado para saber o que faltou. E assim, com relação à fidelidade da arte, o que faltou você fazer aqui foi só esse barbantezinho, esse cordãozinho aqui do balão, né, que vai da mãozinha do ursinho até o início do balão ali. Faltou programar essa linhazinha, tá? Mas é detalhe, é coisa bem simples, não chega a ser nada grave, mas é importante observar, porque se é um pedido de um cliente, alguma coisa do tipo, é importante seguir fielmente a arte, tá? Mas, tirando isso, o desenho ficou legal, bem fiel aí à imagem da arte, a imagem conceitual que foi usada para fazer a arte em si. Agora eu vou tirar a imagem de fundo para a gente analisar a programação apenas, e aí eu vou colocar para redesenhar devagar, justamente para a gente observar, para eu conhecer a lógica de programação que você usou para fazer o bordado. Já consigo observar aqui alguns pontos de otimização para você melhorar a qualidade produtiva do bordado, eu não estou falando de qualidade visual, uma vez que no visual o bordado está provado que ficou show de bola. Agora eu vou dar algumas recomendações do ponto de vista produtivo, para você ganhar mais produtividade na máquina e menos dor de cabeça para fazer a limpeza. Mas vamos colocar aqui para redesenhar devagar, né, para ele fazer a simulação da programação do bordado para a gente conhecer o desenho num todo. E aí que você começa com ponto suporte, fazendo o coraçãozinho. Aliás, não é ponto suporte, é pontos leves, então não tem ponto suporte. Tá certo, você fez um degradezinho, inclusive, né, com a ferramenta Accordion, justamente para ficar com um ponto bem levinho. Então ele está fazendo ponto direto. Tem uma observação, tá, Thaís, nesse bordado aqui, que eu já vou te fazer. Eu não sei se você chegou já, se você concluiu o módulo de pontos leves, né, que é o mesmo de Quick Stitch lá no curso. Mas é importante você revisitar a aula para você dar uma olhadinha, porque faltou aqui, Thaís, o ponto suporte corrido para a borda para fazer esses objetos em tatame, tá? Tem que fazer, porque senão pode desencaixar. Na ocasião não desencaixou, porque você bordou com uma entretela boa, no feltro dificilmente desencaixa esse tipo de amostra, tá? Mas possivelmente pode acontecer, eu gosto de falar pode acontecer, porque o contorninho, querendo ou não, ele está grossinho, não está um contorninho fininho, mas possivelmente se fosse um corrido simples, por exemplo, fininho, se o desenho pedisse, você poderia sim ter problema por não ter feito um travamento no ponto suporte corrido para a borda, tá? No tatame aqui, então é importante fazer. É bem simples, é só colocar um ponto suportezinho corrido para a borda para poder travar o tatame, já que ele não tem ponto suporte, haja vista que ele é pontos leves, e se a gente colocar ponto suporte aqui, por exemplo, vamos fazer nesse, para você ver que realmente não daria certo, ó. Ah, vou colocar um ponto de suporte aqui, tá vendo? A trama do ponto de suporte vai ficar aparecendo por entre os pontos. E a mágica dos pontos leves é justamente não colocar esse ponto de suporte tão duro assim, justamente porque senão ele vai aparecer por entre os pontos. Então a gente não coloca o ponto de suporte tatame e a gente faz a opção aqui, ó. Nós optamos por trabalhar pelo menos com um ponto corrido para a borda no ponto de suporte, com uma margenzinha um pouco maior para ele não ficar no limite, tanto no limite da borda assim, da extremidade do objeto,
e a gente pode trabalhar com 0,70 para ele encolher um pouco mais aqui, e aí você tem um travamento maior. Tá? Se quiser fazer um reforço, pode trabalhar um segundo ponto de suporte também corrido para a borda, e aí esse sim você pode trabalhar uma margem um pouquinho menor, aí, talvez em torno de 50. Então, uma margem em torno de 0,70, outra margem 0,50 mais ou menos. Tá? Duas margenzinhas para poder travar o tecido e você não ter um deslocamento tão grande aí na hora de bordar. Tá? Então, basicamente é isso aqui, é só rodar essa configuração para todos os objetos em ponto tatame, que inclusive aí o ponto de suporte vai ficar até escondidinho por baixo do contorno, tá? Mas isso é mais como uma segurança. Dependendo se você bordar e não tiver problema, tá tudo bem, mas em caso de bordar em tecidos mais maleáveis, é importante ter esse travamento, tá? O que mais que eu observei aqui enquanto o software fazia o percurso do desenho foi essas letrinhas P, tá? E aí eu vou quebrar esses objetos aqui, eu vou desagrupar, justamente para te mostrar aqui o que você poderia ter feito. Eu entendo que você preferiu fazer esse objeto por cima para dar caimento, para dar acabamento, né? Mas eu não sei se vale tanto a pena, porque no visual do bordado, ó, e eu vou voltar lá para o bordado para analisar, tá vendo? Eu vou dar um zoom. Ó, tá vendo? É muito pequena a letrinha, então se você fizer esse objeto aqui primeiro ou segundo, não vai dar um aspecto ruim no bordado. Bem como essas peças aqui da letra H também. Quando é um bordado muito grande, com um ponto cheio muito largo, eu friso bem a importância da gente respeitar essa sobreposição, fazer com que os objetos tenham uma ordem legal, mesmo que tenha esse salto aqui. Aí eu falo que, né, ó, não tem jeito, tem que ser o que a Thaís fez aqui. Esse objeto primeiro, depois esse. Só que no caso aqui, como as letrinhas são pequenas, e aí você considera se faz sentido para você, tá, Thaís? Só estou recomendando para uma questão que vai onerar um pouco o aspecto da qualidade visual, nem tanto porque aqui a gente está falando que o bordado é pequeno. Se for aumentar, esquece isso. Mas se não for aumentar, considere fazer isso daqui, ó. Ou seja, coloca essa peça aqui primeiro, ou seja, coloca esse objeto para bordar primeiro, e aí depois você coloca esse objeto aqui para bordar segundo, arrasta o ponto final para cá, e aí termina com esse objeto aqui. Começa aqui, ó. Pronto. A gente evitou um corte de fio aqui. Então, e essa sobreposiçãozinha, deixa eu só acertar esse aqui, ó. Ele tem que começar, pode começar aqui em cima, terminar pelo meio, e aí se a gente for... Deixa eu voltar alguns pontos aqui para poder te mostrar, ó. Vai começar pelo H, né? Então, nesse caso aqui, ele vai começar pelo H, cadê? Ó, voltou, deixa eu voltar um pouquinho mais. Ó, exatamente aqui, pronto. Deixa eu ir de 10 em 10 para poder mostrar com calma, ó. Vai bordar nessa ocasião essa peça, depois ele vai bordar do meio e vai bordar do canto. Nesse caso aqui, a gente economizou um corte de fio, ou economizou, limpou, já vai entregar o bordado para que a máquina realize limpinho, só vai dar um saltozinho aqui da letra H para o A, que aí não tem jeito, tá? Então faria exatamente essa mesma configuração aqui no P. Ou seja, ali no P, olha, o que eu também poderia te indicar? Você bordar, por exemplo, em vez de bordar essa pecinha aqui primeiro, ó, esse objeto primeiro, faz o contrário, borda essa partezinha do P aqui, e aí você ajusta o ponto inicial e final, e aí pega esse objeto e faz a entrada dele aqui e a saída aqui. Tá? Deixa eu só ajustar aqui, na verdade, a entrada dele aqui e a saída aqui. Tá? E aí você teria esse resultado aqui. E aí, da mesma forma, o segundo P também poderia seguir o mesmo resultado. Inverte aqui a posição do próximo objeto a ser bordado, muda a entrada do ponto, assim como a saída. O próximo objeto muda a entrada, muda a saída do ponto também. Tá? E o Y é a mesma coisa. Você pode começar aqui por esse objeto aqui, ó. Deixa eu encontrar ele aqui na barra. Ó, inclusive, ele até tá certo. Só que aí, em vez de começar lá embaixo, ele teria que começar aqui, bem pertinho. Pronto. Nesse caso, a gente ganhou aqui, nós ganhamos aqui alguns segundos na máquina, porque a máquina não vai soltar linha, não corre o risco de, quando vai cortar, ela mascar o ponto, então ela vai bordar direto, saltando, fazendo um saltozinho bem pequeno entre as letras. E aí você não vai precisar ficar arrematando as linhas, as sobras de linhas na arrematadeira, tá? E isso aqui, como é um bordado pequeno, eu recomendo, tá, Thaís? Agora, se fosse realmente um bordado grande, as letras bem grandes, aí fica um acabamento feio. Só que como é um bordado pequeno, como eu já mostrei aqui na foto, ó, tá vendo? É pequeno. E aqui eu tô dando zoom, tá? Primeiro que o bordado, ele tem, deixa eu ver quanto que o bordado tem, qual o tamanho que tá aqui. Só para ver o tamanho que tá. Ele tá com 15 centímetros de altura. Na foto que eu estou mostrando, ele está ocupando a tela toda. A tela tem mais de 30 centímetros de altura. Então, assim, está bem exagerado.
e ainda assim eu não via necessidade de fazer com que ele, nem é tanto pelo tamanho da letra, é mais pelo corpo da letra. Se a letra for uma letra com os objetos bem gordos, né, aí isso vai ficar mais aguçado, a exibição desses objetos fora da ordem correta. Mas nesse caso aqui, a gente está primando por manter uma qualidade visual no aspecto, uma vez que é pequeno, e melhorando a produtividade. Mas fica a observação, tá? É só uma questão de criar uma forma aí de você ter mais produtividade na sua matriz. Não quer dizer que do jeito que você fez está errado. É só uma observação para fazer diferente, para a gente ter mais produtividade e ter o bordado mais limpo no final de tudo, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso te recomendar. Eu acho legal também, Thaís, esses bordados aqui, você colocar corte de fio, tá? Tudo bem, mas a minha máquina não tem corte de fio. A minha máquina não corta fio automaticamente entre as letras, então não adianta eu programar. Só que na hipótese de você comercializar essa matriz, ou entregar essa matriz para o cliente, para ele bordar numa outra máquina, que tenha corte de fio, ela, por sua vez, não vai executar. Por quê? Porque o arquivo não tem o comando de corte de fio entre as letras. Então é importante você vir aqui em conectores e executar o corte de fio. E aí você pode colocar o corte sempre, você pode colocar o corte. Eu costumo usar bastante aqui, cortar o fio, quando o próximo conector for maior que 2, 3, 4 milímetros. Aí você pode configurar. 4 milímetros, por exemplo, ele vai executar o corte aqui depois da palavra R, entre o apóstrofo aqui e a letra R. Fica mais limpo, e quando você leva o bordado para ser realizado em uma máquina que tem corte de fio, ela vai executar, fazendo com que o bordado fique mais limpo. Quando você não leva esse comando para o arquivo, igual estava aqui, mesmo que a máquina tenha corte de fio, ela não vai cortar. Tá? Então, anota essa observação que pode ser importante, você já configurar isso. Gilson, mas aí a minha máquina que não corta. Beleza, se ela não corta, ela vai continuar não cortando, mesmo o arquivo tendo aqui a programação, a função de corte de fio entre as letras, tá? Então não muda nada nesse cenário que eu estou dando de exemplo para você, não muda absolutamente nada. Do contrário, ou seja, do jeito que você fez, aí sim você vai levar, você pode levar esse problema para uma máquina que corta fio, aí tem que ficar mexendo no arquivo, aí o cliente vai te pedir para poder colocar o corte, então é melhor já levar o corte de uma vez, que aí serve tanto para a máquina que corta o fio automaticamente, quanto também para aquela máquina que não corta o fio automático, tá? Não vai mudar nada nesse caso. Bom, nos olhinhos, deixa eu ver aqui como é que está a configuração dos olhinhos. A densidade que você usou, 0,70, show de bola. 0,70 tanto na parte do branquinho do olho, quanto na parte menorzinha do pretinho ali. Tá show. Bom, não tem mais nada aqui. Eu estaria sendo leviano aqui se eu fosse recomendar alguma alteração para melhorar a qualidade, porque o bordado tá show de bola. Muito bem, parabéns aí pela efetiva criação da matriz. A lógica de programação está excelente também, o bordado está todo lisinho, está show de bola. Só esses pontos mesmo que eu tinha para poder fazer de observação para você, que vai, na verdade, não vai melhorar o aspecto, a qualidade do bordado em si, é mais do ponto de vista da produtividade. E também aquela linha da bobina ali subindo um pouquinho, é importante você dar uma regulada. Basicamente é isso, o bordado está show de bola, parabéns. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então a gente se vê numa próxima análise. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!